Um típico modelo de questão que a gente pode encontrar na prova do Enem no assunto de cinemática é o estudo da interpretação dos movimentos e da composição dos movimentos. Lembrando que geralmente essa questão que aborda composição dos movimentos, ele está perguntando para você ali a trajetória desse movimento. Já apareceu no Enem, por exemplo, uma questão de um lançamento horizontal, certo? Retomando aquele tópico bem convencional quando você muito provavelmente foi criança, você deve ter visto algum desenho animado em que, quando o personagem ele pulava ali de um penhasco, acontecia isso. Ó. Caso bem típico do Papaléguas, né? Ó. Ele ia na horizontal e depois caía bruscamente para baixo, né? Esse tipo de questão aqui vai justamente revisar esse ponto. Será que você ainda tem esse pensamento lá da infância, que o Papaléguas, ou melhor, o Coiote, né? Ele estava correndo, passava ali por um desfiladeiro e caía verticalmente para baixo? Não. Então a gente vai ter que lembrar que no lançamento, por exemplo, horizontal, nós teríamos uma trajetória parabólica. E essa pergunta aqui já apareceu na prova do Enem. Então a questão 3 que a gente traz aqui, que é a questão do Enem 2017, é uma questão que reforça essa habilidade, esse modelo específico na prova do Enem, que é a interpretação dos movimentos e a correção de pensamentos que são intuitivos, né? A gente precisa corrigir ali socialmente, ao longo de todo o Brasil, esse pensamento. Então, se você é um aluno que está estudando para o Enem, você pode ajudar, por exemplo, seu irmãozinho que está começando ali a interpretar o mundo, né? Então, eu falo, ó, isso aí é uma animação, apesar de estar ludicamente vertical para baixo essa queda, foi um lançamento horizontal, cara. Então, a gente tem ali justamente um arco de parábola reproduzindo esse movimento. Mas a questão do Enem 2017, ele trouxe um outro contexto, olha só. Ao longo de um trecho retilíneo de um rio, tem-se ali um afluente perpendicular à sua margem esquerda. É muito comum na prova do Enem ter esse tipo de modelo, né? Eu tenho ali um bote que vai atravessar um rio. Eu tenho um nadador que vai completar uma prova. E essa velocidade da correnteza sempre vai influenciar no sentido desse movimento. É o mesmo caso que pode aparecer, por exemplo, em um avião. Se o avião está saindo de Natal para Salvador, certo? E tem um vento apontando para tal ponto. Ele precisa fazer um ajuste ali no movimento para que esse avião, né, compense ali essa velocidade da correnteza, ou a velocidade, no caso, desse fluxo de ar. Aí ele continua. Observando de cima, a imagem de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena próximo às margens e máxima no meio. Então, olha só. A gente tem aqui uma velocidade que tem uma intensidade pequena nas margens e uma velocidade um pouco maior, um pouco mais intensa aqui na parte do meio, beleza? Aí ele fala a seguinte coisa. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre ali na direção perpendicular à correnteza e o motor acionado com a mesma potência, beleza? Pelas condições descritas, a trajetória que apresenta o movimento seguido pelo barco seria o quê? Olha só, vamos fazer aqui alternativa por alternativa para a gente até corrigir alguns pensamentos que possam existir aí de maneira errada na tua cabeça. Quando a gente tem um movimento que é similar ao da alternativa letra A, nós temos basicamente um vetor que está apontando aqui para esse sentido e um outro vetor que está apontando aqui para a direita. Beleza, né? Isso aí eu já tinha pegado. Só que quando a gente tem uma linha reta, assim como se fosse uma diagonal de um quadrado, a gente tem que obrigatoriamente ter vetores parciais de mesmo módulo, tá? Então V1 e V2 tem que ter o mesmo valor. Eu não posso falar que V1 e V2 são iguais, tá? Porque para a gente classificar um vetor como sendo igual, esses dois vetores precisam ter mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Lembra que nesse caso eles têm sentidos e direções diferentes. Então eu vou focar no módulo, certo? Na componente escalar da velocidade. Inclusive, aí, quando a gente fala sobre velocidade escalar, eu estou levando em consideração apenas o valor dessa velocidade. Então, a alternativa letra A, ela simula aí uma situação na qual a gente tem vetores parciais de mesmo valor. Então, lembra, se eu tiver vetores de mesmo valor e eles estiverem perpendiculares, a resultante será, de fato, na diagonal. Não foi o caso aí dessa nossa questão, beleza? Perceba que na letra C, a gente encontra um caso bem parecido com o caso do Papaléguas e do Coiote, né? Nós temos aqui, um movimento que é totalmente aqui para baixo e depois ele fica totalmente para a direita. Lembrando que quando a gente faz a composição de dois movimentos, geralmente a gente tem
um movimento na diagonal. Seja em linha reta, quando eu tenho vetores de mesma intensidade, né? Ou seja, arcos aqui, ó, de parábolas ou hipérboles, né? Seria um ponto aí bem comum que a gente pode encontrar nas questões. Então, letra C também seria falso. Perceba que na letra B, nós temos um trecho, olha só, em que ele tem sempre, olha só, uma reta, e isso vai ilustrar para a gente aquela mesma situação da letra A. Velocidades que são particularmente de mesmo valor. Então, V2 e V1 teria que ter o mesmo valor. E a gente sabe que na entrada é uma velocidade, no meio é outra, e no final seria uma outra velocidade. Aí fica para a gente aqui duas alternativas, ó, D e E, certo? Perceba que na alternativa letra D, o que é que pode ter acontecido? A velocidade do bote, né, seria esse daqui, e a velocidade da correnteza foi aumentando à medida que ele estava entrando nesse rio, e foi jogando ele mais para a direita do que para baixo. Consegue perceber isso? Ó? Velocidade 1, velocidade 2. A velocidade de 2 mais intensa, joga ele um pouco mais para a direita. Isso aqui é uma boa aposta, tá? Na letra E, o que é que a gente consegue perceber? Que ele desce, certo? A velocidade do bote. Porém, a gente consegue notar que existe aqui um trecho ainda reto, certo? Tem um trecho aqui ainda reto. E depois, ó, a velocidade para baixo acaba sendo, olha só, mais intensa do que a velocidade do lado. Só que a gente lembra que a velocidade desse movimento, ela vai, do rio no caso, né, aumentar até certo valor. Depois, ela tende a diminuir. Então perceba que nesse caso a gente vai encontrar a resposta realmente em letra D, né? Na letra D. Aqui, ó, temos uma parte que já sai reta, como a gente já falou, e depois ele tem ali aquele arquinho. Mas o que seria mais adequado para essa nossa situação seria de fato o D. A velocidade do rio vai aumentando progressivamente, certo? E o bote vai se deslocando mais para a direita do que para baixo para atravessar esse rio. Então, questão muito boa de interpretação aqui desses movimentos, que pode aparecer de novo na prova do Enem, porque é uma figurinha carimbada ali dentro das habilidades dessa prova, beleza?